Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e o episódio de hoje a gente vai falar sobre o artesanato nas redes corporativas. Para isso, a gente está aqui com a minha parceira de canal Craft, a Beth Monta, e com a Juliana Junqueira Vieira, que a gente conheceu na Mega Artesanal e decidiu levar para a vida para poder falar sobre esse assunto com você. Não é isso, Beth Monta? Isso mesmo, muito bem-vindos todos, uma alegria a gente estar aqui de novo. Muito bem-vinda, Ju, que delícia Obrigada a ter aqui vocês. você com a gente se conheceu na Arena da Mega Artesanal e a gente trouxe para a vida, não solta mais, porque realmente é uma pessoa que faz diferença, não só como pessoa, mas sim como informação, né? Ela traz muita coisa relevante para o nosso meio. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, né? Foi tão intenso, né? Desde a Mega Artesanal, o que a gente já conseguiu fazer. Mas a gente está muito curiosa sobre muitas coisas, né, Beth? Vamos Sim, conversar. a gente foi aluna da Ju, agora a gente começou, fez um projeto com ela, onde ela trazia para a gente, desmistificava o LinkedIn, que parece um bicho-papão, mas também trouxe outras perspectivas para a gente entender como um outro instrumento agregador e muito benéfico para o artesanato. Ju, conta um pouco para a gente como que é a tua história, como que você começou, se você é jornalista, que nem a gente, como que você entrou nesse meio, e mais do que jornalista, a Ju também é crocheteira e das boas, né? Ela faz coisas lindas. Como que você entrou nesse meio, como que você mesclou essas duas coisas? Bom, gente, muito obrigado mesmo. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Nossa, acompanho há muito tempo. Bom, eu sou jornalista, né? Assim, sou jornalista, eu brinco que ainda do século passado, porque literalmente, né, no século passado eu trabalhava em jornal. Mas quando começou a internet, no final de 99 para começo de 2000, eu queria trabalhar com internet, sabe? Parece que, assim, eu sabia que era para aquilo que eu queria trabalhar na vida, sabe? E aí eu consegui fazer uma migração, então fui para o IG, lembra do portal IG? Sim. Foi logo no começo, quando estava montando o IG, no comecinho do cachorrinho, conheci de verdade o cachorrinho, exatamente. E então eu trabalhei muito tempo com internet, né? E chegou um momento na época lá, isso estou falando quase 20 anos atrás, que os jornais não tinham muito internet, e as agências de comunicação corporativa, que é o lugar onde que em geral a gente vai, né, trabalhar, quem é jornalista, não tinha projetos de internet. Quem tinha era uma agência de publicidade. Então, eu acabei migrando rápido para uma agência de publicidade, e daí acabei construindo minha carreira em agência de publicidade, fazendo um pouco de tudo, sabe? Bastante coisa de produção, de atendimento, enfim, de desenvolvimento mesmo, sabe? Até do ponto de vista de tecnologia, sabe? De saber a coisa da programação. Depois, com essa ascensão do marketing de conteúdo, eu acabei voltando a unir as duas coisas que eu gosto, porque o marketing de conteúdo é escrever, né? Eu sou jornalista, e o digital, né? Que é onde eu estou há mais de 20 anos, 23 anos já, né? Assim, trabalhando E você direto foi meio nisso. que um ponto fora da curva, então, né? Porque, assim, quando chega a internet, o jornalismo ele fica muito resistente, né? E você é apaixonada por isso, adorando tudo. Ah, gente, então, esse daí é um ponto, assim, até da minha, eu acho que da minha característica, sabe? Porque, ó, foi nessa época, e foi também no final de 2009 para 2010, com rede social, que também o povo de internet estava meio assim, na época de desenvolvimento com rede social, e eu também migrei para uma agência especialista em rede social. Porque, enfim, sabe, às vezes eu acho que tem alguns movimentos que eles são um pouco claros, assim, a gente só não sabe para onde vai dar, entendeu? Direito, assim, o que vai acontecer, como vai desenvolver, mas a gente já tem, né? Tanto é que a gente vai conversar daqui a pouco sobre inteligência artificial. Então, tem alguns cenários que você já sabe que estão por aí. Como a gente vai aproveitar? Eu acho que é isso. Eu fui testando, né? Aproveitando esse caminho, mas migrei. Daí saí de ser jornalista mesmo de notícia, de ir atrás de notícia diária, para só trabalhar com internet. É porque mesmo na comunicação a gente viu essa resistência acontecer, né? Então, para nós aqui que éramos das redações voltados para o mercado artesanal, que sempre teve um delayzinho assim, então isso encontrou uma resistência ainda maior, os muros eram ainda mais altos. Até hoje ainda tem muita resistência com internet, com rede social, assim, até porque ainda a gente tem muitos artesãos que têm
uma experiência anterior ao artesanato em outras áreas e que chegou munido de todos esses preconceitos, né, no artesanato. E tem também, né, gente, a gente sabe hoje que tem que tomar muito cuidado, né, a gente sabe que tem, para artesanato, eu imagino, tem muitas questões de direitos autorais, né, que já entrando na pergunta que também vocês já me fizeram sobre, né, a coisa do artesanato e do crochê, né, isso, assim, é algo que eu faço na minha vida é um hobby que eu realmente gostaria que um dia virasse um negócio. Mas ele é um hobby que vem de infância, sabe? Desde criancinha, sabendo fazer as coisas. E aí eu escutei lá na Mega, a gente conversando, né, no palco que a gente teve, as pessoas falando de direitos autorais, que um copia o outro. Então, a internet eu sei que tem, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem fake news, tem essa coisa de cópia, uso devido de imagem. Tem muitas coisas, né, que a gente precisa estar atento ali e que realmente merece. Você não pode não fazer, mas também não pode deixar tudo aberto, né? É isso. Quando a Ju fala de Mega Artesanal, que a gente se conheceu, é porque ela esteve na Arena Mega Artesanal, que foi um sucesso da Mega Artesanal, e esteve também no espaço do Mãos e Mentes Paulistanas, em que a gente teve ali uma roda de conversa, né? Também. Ju, mas me fala uma coisa. Feito pela Ju, que é o seu perfil voltado para o artesanato, e o Selling, que é o seu outro perfil, né, voltado para o mercado corporativo, eles são a prova de que artesanato e marketing de conteúdo, eles podem se unir ou não? São coisas completamente diferentes. Eu acho que são. Eu até né, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, mas o Feito pela Ju, só dando uma introdução, ele é um blog que eu fiz, nossa, em 2009, eu acho. Foi logo Começou no começo. Blogueirinha. Comecei blogueirinha, né, na época. E você sabe que ele tem alguns posts, eles têm uma audiência até hoje enorme. Porque na época, o que eu fazia? Não era só crochê naquela época, eu fazia um pouco de tudo, sabe? Eu era uma entusiasta do tipo, eu viajava, eu trazia as coisas, sabe? Era agulha, eu tenho aquela Sizzix que corta, sabe? Daí depois teve uma época... Tem gente que não costura e compra tecido, sabe? Alguém sei. Comprei máquina de costura. Então era assim, eu fazia um pouco de tudo, sabe? Ali no meu blog, né? Eu testava um pouco de tudo. Ele não era, né? E aí, enfim, foi algo que eu mantive por bastante tempo. Também num período em que estava a explosão dos blogs. Tinha bastante. Né? Na época eu trabalhava numa agência de publicidade que era especialista nisso, em influenciadores digitais, em rede social. Então eu era bem influenciada ali pelo meio onde eu estava, né? Porque tinham blogueiras famosas na época lá que trabalhavam com a gente. Mas enfim, eu tinha o meu trabalho, eu sempre me dediquei ao mercado corporativo, assim, eu trabalho muitos anos em agência, né, então isso sempre foi, e por muito tempo, né, eu digo até agora, que recentemente essa minha vontade de talvez transformar isso em um outro negócio, mas ele sempre foi, na verdade, o meu recurso para eu não enlouquecer, assim, sabe? Porque o universo de publicidade, até de jornalismo, era muito intenso, né, com muitas horas, e às vezes a gente, continua, né, com muitas horas, e o tempo inteiro na frente da tela, né, com o computador. Então, era o meu olhar o tempo inteiro na tela. Então, quando eu saía e ia costurar, você faz outra coisa, né? Você trazia outros tipos de sinapses na cabeça, sabe? Tipo, como é que eu vou cortar as coisas para dar certo, sabe? Se eu juntar, vai dar certo ou vai dar ruim, né? Mas, na realidade, o meu escape no artesanato, eu só vou me meter a besta de fazer artesanato quando eu estou muito sobrecarregada no artesanato, fazendo outra coisa. E aí você tira essa... É um escape mesmo, né? De você parar, focar naquilo. Às vezes é interessante você tirar o foco de uma coisa, porque quando você está crochetando, quando você está costurando, quando você está pintando, o teu foco fica centrado naquilo. Parece que o mundo para ao redor. A meditação da presença, não é? A meditação que você treina a presença. Né? Sabe, é isso, né? Você tá ali presente, né? Eles falavam para mim, faz meditação, eu sou super ansiosa, ó, eu fico aqui, ó, o tempo inteiro assim, mexendo, né? Que eu fico o tempo inteiro fazendo as coisas, tal. Para fazer meditação. Eu até consegui uma que a pessoa ela faz uma meditação conduzida com numeração. A gente estava falando disso essa semana. A gente conversou isso antes, né, na aula. E aí, o crochê, o que ele veio? Eu falei assim, eu comecei a fazer crochê no auge da pandemia, porque eu ficava lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gente, isso é pura meditação, e a gente já sabe disso, porque eu já tinha visto, já tinha até feito post sobre
a meditação ser usada como recurso de terapia em vários lugares, com criança, em escola. Mesmo no meio corporativo, no né? mesmo, Porque, aliás, não é usado, mas seria uma super seria, né, para pegada, você, né? para professores de artesanato que queiram entrar no mundo corporativo, ofereçam aulas. Porque, assim, você treina cor, criatividade, né? Você consegue viajar nas coisas, né? Então, eu usava muito para isso. Agora, né, voltando à tua pergunta, os dois, eles dão certo? Deram, porque o Will Selling, né, ele é o meu trabalho corporativo, ele é uma empresa que eu tenho, né, com a minha sócia Gil, né, que nos apresentou, e que o que a gente faz? A gente treina profissionais de empresas, executivos, profissionais de venda a explorar melhor o LinkedIn, né? E o canal digital também, né? Ele é um treinamento, né? Mas também é um acompanhamento, é uma consultoria por um período. Porque a gente sabe que só virar para você e falar assim, ó, explore esse lugar, dá certo, tem potencial. Né? É uma informação que você fala, tudo bem, até já imaginava, mas como? E agora? Por quê? Como? Por quê? O que eu vou fazer? O que eu vou escrever frente a tudo que eu posso falar, sabe? Então, a gente montou né, o inicial, que é esse treinamento né, que cria, né, o desejo, e depois a gente fica do lado até conseguir fazer o trabalho mesmo, a pessoa conseguir É uma consultoria? Ele é uma mentoria, né, que seria uma mentoria, porque a gente fica junto nesse período, e depois a gente tem, né, ele surgiu isso também de um momento que a gente fazia muito o ghostwriter para executivos, né? Eu que escrevia, né? Ghostwriter, para quem não conhece o termo, é quando a gente escreve em nome de outra pessoa, isso, né? Tipo, ghost de fantasma. É um escritor fantasma. Então, eu tinha esse ghostwriter, e eu via que os executivos, muito deles têm dificuldade de escrever e não tem tempo e não vão fazer mesmo por uma questão de estratégia de negócios, vão se dedicar ao tempo deles. E nas comunicações de empresa, a coisa mais comum que tem, né? Aquela palavra do presidente é sempre algum profissional que escreve. Alguém que escreve. Mas tem pessoas que elas têm, elas sabem escrever, né? Então, você dando o que eu fiz de ghost editorial, vocês não têm noção na vida. Nossa, muito. Tanto na Nova Cultural, na online, até na Tele na TV, várias vezes, durante muito tempo. Quando me perguntam, o que você faz? Na maior parte das vezes eu sou ghostwriter. Você fala, sabe fulano, ciclano? Então ele não escreve, não, que escreve sou eu. Bem comum. Mas daí o que eu vi? Eu vi que que eu posso ensinar uma lógica, mas uma lógica que está por trás, né, ali que envolve o mundo corporativo, que é fazendo você encontrar o seu lugar ali dentro disso, porque a gente pode escrever sobre tudo, sabe? Mas o que é o seu negócio e o que seria interessante para você escrever sobre você, né? A estratégia de informação mesmo que você vai fazer, sabe? Dentre tudo que você pode falar. E eu brinco que as pessoas falam assim, mas eu não tenho o que escrever. Imagina, gente, eu falo assim, caramba, quanta história você já não passou, quanto perrengue você já não resolveu no trabalho, quantos projetos você já não teve que convencer pessoas a comprar a tua ideia, sabe? Tudo isso, você tem tudo isso de história. Agora, eu entendo que existe uma dificuldade de transformar possíveis tópicos em posts de verdade. Sim, é interessante. Então, essa facilitação que eu acho que é importante, porque a gente otimiza tempo das pessoas, entender que o seu repertório, esse dinamismo todo do seu repertório, ele vai ter pontos desinteressantes, é claro. Porque é a rotina tem, mas que vai ter coisa que é muito interessante que pode ser aproveitada assim, né? Exatamente, só que daí você nunca nem se deu conta, às vezes, disso, porque para você, é a tua rotina, é o usual, você já está acostumado com aquilo, você não acha nada de extraordinário, mas daí quando eu faço esse trabalho junto com a pessoa, dessa curadoria, daí a pessoa percebe, nossa, que legal, é verdade, né? Isso que eu fiz foi interessante. Na Mega, o que eu pensei foi, na época, era o meu paixão de fazer artesanato, né? Agora, nos últimos anos, o crochê. Na Disney do artesanato. Na Disney do artesanato, lá na Mega. Aí, o que eu fiz, né? Eu há muito tempo não trabalho com LinkedIn, eu trouxe na verdade,
foi resultado de várias reflexões que eu tenho feito, porque que são coisas que eu vejo como premissa de vida, sabe? Então, é um movimento que já existe há anos, né? Compra de quem faz, que eu acho incrível, sabe? Que é verdade, você tem que comprar de quem faz mesmo. A gente vê hoje, né, uma grande massificação de tudo. Aí tem questões de meio ambiente, né, ambiental, que a gente conversou na Mega, que a pegada de carbono de algo que vem lá da China para cá, sabe? O quanto que não gasta de insumo, sabe? Tudo. Você tem alguém do lado da sua casa que faz uma coisa parecida. A questão de ser particular, de ser especial, né? Aí tem a coisa de você incentivar a comunidade local, né? Eu acho que uma coisa que a gente esquece muito é o incentivo à comunidade local. A gente pensa assim, ai, porque o mundo, ai, porque o Brasil, mas, gente, e o nosso vizinho aqui do lado? E a nossa rua? Como é que a gente, como comunidade, pode, né, crescer? E pode ser incentivando a quem vende produto aqui, né? Uma empresa. Então, foi com base nisso eu fiz esse link. Eu falei, bom, as empresas, elas podem comprar de quem faz aqui do lado, mas muitas vezes, cidades pequenas talvez seja mais fácil, mas nas médias maiores é difícil identificar quem que está aqui perto, que poderia ser, né? E um conhecimento mesmo. Do lado das empresas. Aí, como eu ensino como prospectar clientes dentro do LinkedIn, eu trouxe esse link para o artesão. Eu falei, não, bom, então, uma coisa é a empresa procurar você, mas outra coisa é você proativamente procurar a empresa. E aí, justamente, que a gente entra com as redes sociais a favor do artesão trabalhar. E como que é essa relação, né? De você trabalhar as redes sociais, mais especificamente o LinkedIn, a favor do artesão? Eu achei tão legal quando lá na Mega você disse que o artesão, ele não acha que está fazendo negócio. Como é que foi? Foi isso, né? Que ele não é uma pessoa de negócios. Tanta coisa que eu não né? Que o artesão, ele acha que o que ele faz é um pouco menos, né? Sim, ele não sabe? tem essa E foi visão. até, Do... eu lembro disso, que foi até quando você estava, a Dani que trouxe esse assunto, que ela disse que hoje está na moda falar sobre empreender, ela falou, não, você é empresária. Você já, você então, Você não é empreendedora mais, isso. você é uma empresária. E, na realidade, a gente tem... Primeiro, o termo empresário, eu tenho minhas teorias, né? Eu acho que ele foi banalizado no nível master. Então, assim, muitos empresários, na realidade, são desempregados que migram para ser um empresário porque não tem opção. Então, não porque ele queira ser um empresário, mas sim porque ele não tem mercado de trabalho e ele está se virando nos 30 para fazer. Sim. Será que ele é um empresário? Será que é um empreendedor? O que é a palavra empreendedor? Tá né? certo, Quando você vai no sentido da palavra. Então, você está só sobrevivendo. Você é um autônomo que está se virando nos 30 para... Mas e você realmente quer ser um empresário? Você quer realmente investir, empreender? Isso. E depois que você empreendeu, que você investiu, o que você é? Você ainda é empreendedor ou você já é um empresário? Sim. São os termos. Tomar cuidado para não banalizar nenhum nem outro, né? Porque senão entender as suas funções, porque você pode ser muito bem um empresário empreendedor. Exato. Ou então você ser só um empresário que quando você... Não, agora eu estou aqui, tá tudo tranquilo, eu não preciso mais investir em nada, eu estou tranquilo nesse meu... Só deixar o negócio acontecer. Fazer um negócio acontecer. Pois é, eu achei tão legal isso, porque é verdade, você é um empresário. E se você é um empresário, o que você faz? Como qualquer empresário faz. Você prospecta cliente, vai atrás de cliente, né? Apresenta o seu negócio, toma um monte de não e vai investe, depois retorna, exatamente. Então, pensando nisso, o que acontece? Assim, você pode, então, né? Vamos partir do princípio de que, então, você pode vender para o mercado corporativo. Aí vem a coisa do como, né? Porque eu não conheço as empresas, né? Que é os testes que a gente fazia durante a aula, né? Mas, ok, a gente não conhece. Antigamente, você tinha que, ok, numa associação comercial, né? Nas entidades de classe da sua cidade, sindicatos, para poder achar as pessoas. Hoje, não. Você tem uma plataforma que ela nasceu para ser um ambiente de negócios, que é o LinkedIn. É diferente do Instagram, diferente do Facebook, que ele é muito mais pessoal, né? Que ele é um ambiente seu social pessoal. Lá é um ambiente profissional. E lá tem uma vantagem que é, você pode procurar gratuitamente o perfil de pessoas, entendeu? Né? Então, lembra, na aula a gente fazia esses testes. Então, por exemplo, uma pessoa de uma cidade X. Quem que compra, né, pensando no artesanato, que vai ser o quê? Um presente numa empresa, um brinde corporativo, né? Um presente diferente, né, uma ação especial, em geral, nas empresas. RH, comunicação, vendas, né? O presidente, marketing, né? Essas empresas.
Então, vai lá, você tem no LinkedIn, tem toda uma ferramenta de busca, você pode ir lá, coloca a tua cidade, você fala assim, eu quero achar todo mundo que é de RH dessa né? cidade aqui, exatamente. E quem tem perfil no LinkedIn naquela cidade, naquela área, vai aparecer no resultado de busca. Ele é gratuito. E o diferente do que acontecia há muito tempo lá no Facebook, que às vezes a gente colocava, sei lá, você nem coloca a cidade. Lembra no Orkut que a gente colocava que morava em países diferentes, sabe? Teve uma modinha de que cada um falava que morava num país, né, diferente, né? Gente, Muitos anos eu não atrás. sou da época do Orkut, eu nem lembro mais, eu era muito criança. millennial, gente. Deixa pra lá. A gente colocava que morava, sei lá, em qualquer país. No LinkedIn, tinha medo, né, de você dar muitas informações sobre você. Mas aí no LinkedIn, não, você coloca a informação correta, porque lá é um lugar de trabalho. É um lugar que você vai procurar um novo emprego, sabe? Então, é seu interesse manter ali, de certa forma, atualizado. Quer dizer, permite que você faça um estudo sobre a empresa, sobre o profissional também, ou sobre a área daquele profissional, para que você possa desenvolver ou encontrar na sua gama de produtos algo que interesse para aquela empresa, ou você produzir especificamente para isso, para então fazer a sua oferta, né? Exatamente. O que pode fazer, né? Você pode mandar, enfim, entrar em contato com a empresa e falando assim, fulano, olha, quando tiver aniversário da empresa, né? Ou quando for Dia das Mães, ou quando for o Dia da Mulher, se você quiser trazer um presente especial, um brinde né, customizado, personalizado, eu sou um profissional que estou aqui do seu lado, eu sou um artesão, eu tenho empresa X e eu consigo fazer isso, e esse daqui é o meu portfólio. Quando você tiver aí uma oportunidade, eu estou aqui e eu posso ser um prestador de serviço para você. A ideia é diferente, o conceito das outras redes, que é uma venda de pessoa para pessoa, que é algo mais rápido, né? Você olha lá e fala assim, nossa, eu vi esse brinco, gostei, quero comprar. Né? A gente, né, em geral, no dia a dia. Não, isso é uma assim, sacada tão sensacional, porque do artesão, a primeira coisa que se vende da ideia de artesanato é um contato mais pessoal, né, mais personalizado e tal. Então, quando você é proativo nesse sentido também para com a empresa, você está mostrando que vai ser tudo diferente, né? Eu acho que tem ainda, inclusive, a ver com aquilo que a gente estava falando quando a gente estava vindo aqui para o carro. A gente tem dentro do mercado artesanal alguns paradigmas a serem quebrados. Por exemplo, a gente chega à conclusão: por que o artesanato, o artesão não vê tanto essas possibilidades corporativas, de oportunidade? Porque normalmente é um mercado predominantemente feminino. Normalmente são as donas de casa ou as mulheres que migraram para fazer o artesanato, tirar o hobby para ganhar dinheiro, então aquele dinheirinho, ela se contenta com o dinheirinho, ou então é só uma ajudinha. Tudo no hino, faz né? no meio do caminho, quando entre o filho na escola. Isso, é uma coisa. E acaba perdendo essa objetividade que é necessário para o mundo corporativo. Então, assim, é legal a gente trazer, mas eu também não acho que hoje em dia seja um perfil genérico de todo e qualquer artesão. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais esse perfil ele tem se afunilado, tem diminuído, e você tem ganhado um perfil novo que é do nossos artesão, jovens, né? Que já nasceram no digital, né? Que são os nativos digitais ou a geração touch, a geração nova, né? X, a gente é X, Y, que Z, se vê como empresário, que já e que trabalha com outra coisa, né? E às vezes até traz as informações de outros trabalhos, de outra experiência profissional para dentro do artesão. Mas pera um pouquinho, eu estou chegando aqui, mas eu não quero viver nesse mundinho do IN, eu quero viver no mundo do anzão, né? Só que às vezes é legal a gente também, o meio do artesanato, o meio corporativo tem suas próprias linguagens, e é legal você aprender qual que é o idioma de deles, certa né? forma, é isso que você faz, né? Que você traz esses conceitos das agências de publicidade que a gente não tinha acesso a esse olhar, né? E ensina hoje, seja para a empresa ou seja para o artesão, como que ele pode fazer uso dessas ferramentas, né? Exatamente. É isso. Então, o que ele vai escrever? Depende, o que ele vai ofertar, né? Todo o portfólio dele ou vai ser um tipo de produto? Porque na conversa que a gente teve, até eu acho que foi a Dani mesmo que conversou na Mãos e Mentes, que ela comentou ainda, você precisa estar preparado, porque quando é uma compra, assim, é uma compra de volume grande,
né? Eu me lembro dela contando que ela estendeu um tecido no corredor da casa dela inteiro para conseguir, meio que linha de produção. Então, eu acho que né, a gente tem que saber o nosso limite, né? E não tem problema você falar para a empresa que não, né? Olha, eu consigo atender quando for, né, seus funcionários internos, sei lá, 50 pessoas. Mas se você quiser uma coisa grande, né, com mais, daí, enfim. Eu preciso de tempo, até mesmo pensar. Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo, preciso me organizar, porque às vezes você consegue fazer uma cooperativa pequena. Contratar mais mão de obra. Ou chamar parceria, né? Às vezes tem duas pessoas que podem se juntar e fazer. Talvez negócio para todo mundo, que legal. É uma ideia mesmo, de você, às vezes você sozinha não dá conta, mas você se une a alguém que faz. Por isso que é tão importante o artesão também entender que a concorrência, às vezes, pode não necessariamente ser vista como ruim, pelo contrário, como um aliado numa situação como essa, porque você tem uma pessoa que você confia e você pode chamar ela para te ajudar naquele trabalho. Parceria de trabalho é o que mais tem todo mundo cresce, todo mundo pode lucrar, pode ter um trabalho, pode ganhar uma fama e transformar num business mais interessante e sair do amadorismo mesmo, né? Acho que você conseguiu um projeto melhor. A ideia, eu acho que ela é essa. E o que é importante, né, que eu acho que é a mensagem que eu queria, né, que eu, né, conversando com vocês lá na época, com o pessoal no curso, foi que você não precisa fazer agora, sabe? O importante é você saber que existe essa possibilidade, sabe? A dificuldade, eu acho que grande parte dos empreendedores é a gente saber nossas possibilidades, né? Porque daí a gente fica acabando fazendo mais do mesmo, porque a gente não sabe o que pode. Às vezes, é claro, você está num momento que realmente você vai ter que só fazer aquele do dia a dia ali, aquela entrega pequena. Mas a hora que você vê que não, você consegue projetar um futuro melhor, você sabe que essa é uma possibilidade, você já sabe como fazer. Isso que seja por opção, né? Não porque o mercado está impondo que você age dessa forma. Exatamente, você já antecipa, você já faz alguma coisa especial, já lança. Né? E você sabe que existe, né? Que é uma possibilidade, porque antes a gente sempre falava, foi até um desafio para eu falar para as pessoas que eu queria juntar o artesanato com o LinkedIn. Porque, por causa disso, né? Você fala, mas é o mercado B2B, é o mercado corporativo, né? Não faz sentido. Eu falo, gente, faz lá em um lugar que você pode vender e pode comprar do outro lado das empresas. E é interessante a gente entender que cada vez mais as grandes empresas que são antenadas com o mundo, com o que está acontecendo, eles têm aberto possibilidades. Por exemplo, quando você vê uma grande empresa voltando todo um staff, todo um mecanismo dentro do próprio corporativo, para falar, por exemplo, sobre a situação do LGBTQI mais 2K, gente, tá que agora aumentou muito. Aumentou. Eu lembro do 2, que eu adorei. E eu quero entender o espírito nesse meio do caminho, mas enfim, tudo bem, assunto para outro. Mas quando você vê eles abrindo que existem falas, existem espaços de falas para esse tanto de pessoas dentro do corporativo. Por que não abrir outras esferas e outros espaços para onde entra? Quantos dentro, por exemplo, você pega uma Petrobras da vida, sei lá, quantos artesãos potenciais, pessoas que gostam de artesanato, existem trabalhando dentro daquela empresa? Também tem isso, né? Você olhava, às vezes as pessoas fazem como hobby, como segunda renda, ou tem alguém da família, por que não transformar isso dentro daquele ecossistema como algo também incorporado? Então, assim, são visões. Conforme você vai vendo e entendendo, eu acho que as grandes empresas hoje estão muito abertas a novos diálogos, porque isso realmente agrega valor a essa empresa. Ela traz, quando você vê a Natura incentivando os ribeirinhos, até a Vale falando de outro, né, também, minha culpa aí no meio do caminho, mas enfim, se está sendo aberto para isso, por que não tentar ver como agregar esse artesão dentro dessas novas possibilidades? Talvez porque ninguém ainda pensou. E eu acho que mesmo mostrar para o mercado corporativo o que é artesanato, né? Porque como esse conceito é muito pouco explorado, então pensa-se sempre que o artesanato é o artesanato de raiz e não entende que o necessaire, por exemplo, que aquela costureira produz, né, e que serve tanto para o Dia dos Professores quanto de presente de Dia Internacional da Mulher, pode ser interessante para a sua empresa. Eles entendem que isso tem que ser adquirido via indústria e não precisa, e assim, né? às vezes você pega e coloca, vamos supor, agora está na moda dos summits aí da vida, que são as imersões e tal.
Poxa, quem que produz aqui o material que é distribuído nesse summit? Como que você pode agregar? Por que não pode ser um produto É artesanal para sempre o ser... mais do mesmo, né? É. Todo summit que a gente vai, evento desses, é até difícil você encontrar algo que não seja, né? Ou uma câmera, coisinha para bloquear a câmera, ou caneta, ou O Bottom. pod, o negócio de... Então, Mesma assim, coisa, sempre... plástico, né? Nada Por que especial. não pensar em novas possibilidades e até o próprio corporativo vir com uma questão inovadora, sabe? Dentro de, então tem uma atividade, uma dinâmica da empresa. Nossa, o que mais se tem dentro das empresas são dinâmicas nos hotéis fechados aí pela vida. Por que não incorporar? Talvez equilibrar, né? Porque num evento grande, a quantidade você não consegue dar conta. Né? Mas daí você vai para esses eventos menores, Sim. ou coisas especiais, em que né? o personalizado faz toda a diferença. Que daí o personalizado... e por que não colocar recebe... esses executivos, por exemplo, a gente vê os executivos fazendo rafting, aquelas coisas lá de experiência, e tal. né? Por que não trazer uma experiência dentro do fazer manual, da habilidade manual para você, e até mesmo dentro de uma linha de produção, onde você cria, vamos criar todos, você faz a corte, e o manual, né, trazer. Tem várias questões para serem... Nossa, tem tanta coisa que poderia fazer, Poderia. né? Imagina, a gente, nossa, a cabeça borbulha. Pois é, aí entra a cabeça criativa do artesão. Mas como você... Aí eu saio do LinkedIn e vou pro Pinterest. Aí eu fico imaginando todos os meus milhões de pastas que eu tenho lá. Mas aí, ó, assim, como você ensina a atuar nessa rede, queria que a gente entrasse um pouquinho também no assunto de inteligência artificial, porque a gente sabe que você também é uma entusiasta do ChatGPT, embora também tenha as suas críticas, nós também somos e também temos. Queria que você falasse, então, um pouco sobre como que você enxerga essa ferramenta e como que o artesão pode fazer uso da inteligência artificial que você apresenta por meio dela. Sim. Eu sou entusiasta, apesar de ter muitas críticas, e eu acho que hoje a gente está no momento, né, começando pelas críticas, eu acho que tem questões muito sérias relacionadas à remuneração de quem treina a inteligência artificial, que são pessoas atrás, né, que ganham muito pouco, né, esses trabalhadores, agora que já tem até casos de processos contra eles. Vocês sabem que no Brasil já tem um caso de processo? Que os trabalhadores que ficam atrás da inteligência artificial já ganharam ganho de justiça. Você acredita? Vamos só contextualizar para quem ainda está tateando nesse mercado, o que é o ChatGPT dentro da inteligência artificial? Só para que as pessoas entendam e a gente possa entrar com essas informações de como se alimenta a inteligência. Legal. O chat, ele é enfim, eu acho que é uma plataforma, né? Uma aplicação em que a inteligência artificial, você... Na verdade, eu acho que são aplicativos, são vários, não é um só, né? Eu também demorei para entender que são vários. Né? Você tem o chat, que eu acho que vem da palavra falar, né? De troca de comunicação. Que você conversa com ele. Enfim, ele é um aplicativo, uma tecnologia, então, que você faz você demanda alguma coisa e ele te retorna. Aquilo pode ser um texto, pode ser resolver uma questão de programação, né? Fazer um conserto de uma planilha. Tem um monte, né? São vários usos e várias aplicações. Mas que para que essa inteligência artificial ela funcione bem hoje, né, eu fui no Web Summit no Rio de Janeiro no começo desse ano, em maio desse ano, e eu vi muito falar do chat, muito mesmo, né, eles comentando. E ela é cientista do Google, e ela falou assim, hoje o que a gente está vendo é uma terceira fase, sabe? O que a gente está vendo hoje é porque ele chegou a gente, consumidor final, porque o começo mesmo disso, ele veio primeiro com a academia pensando, aí primeiro com os teóricos tentando fazer, aí depois com as primeiras aplicações, ela fala que nessa primeira fase estão de concepção, aí depois nessa fase de uso, mas de um modo que a gente não tinha tanto acesso, de certa forma, porque, por exemplo, a inteligência da Netflix que indica para a gente o que a gente quer, ela é uma inteligência artificial, mas era a empresa que usava para oferecer para você uma melhor experiência, né? E aí agora, hoje, a gente está no nosso uso. Então, ele ganhou uma projeção muito grande porque a gente pode usar, né? Só que para a gente usar, ele teve que ser treinado, né, ali atrás dele. Né? Então, são vários tipos de treino. Eu não sou, enfim, especialista, mas existe um treino que é feito por pessoas,
no caso de texto. Então, eles pegavam, aquelas pessoas, elas chegaram e construíram textos, informações. Então, por exemplo, né, o que é uma xícara? Aí pessoas foram lá, não sei se isso é melhor, mas... E aí alimentaram. Aí a pessoa falou, xícara é uma coisa que você toma café. E aí 2, 3 pessoas, vamos supor nesse exemplo, né, que eu dei meio... mas que escreveram aquilo. E aí eles iam escolhendo as melhores respostas, né, ali. Então, eles, de certa forma, eles foram elencando as melhores respostas para que o computador aprendesse e relacionasse, que aquela melhor resposta, então, é o que eu vou te trazer de resposta na ferramenta, entendeu? Então, tiveram pessoas ali atrás. Tem hoje em dia pessoas que estão trabalhando então, pelo que eu li eu achava que era alimentado por tudo que já foi publicado na internet, de alguma forma. Não só. Não, então, há um tempo atrás, eu estava interessada em fazer letras, enfim, outra questão. E aí eu fui ler um pouco sobre isso e eu li que estavam contratando, que existia já um braço dentro da Letras que era justamente para isso. Eram pessoas que estavam sendo treinadas, entre aspas, para poderem traduzir os signos para a ferramenta, te trazer um texto. O que acontece? As pessoas da tecnologia são... É código, né? É código, tem que transformar aquilo... E são inábeis com a língua. E são inábeis com a língua, exatamente. Então, mas não são códigos binários, então isso que é interessante. Então, o cientista, quem desenvolveu, ele tem o conhecimento do código binário, então, sim, não, mas tem a parte da fala, da linguística... Essa coisa da interpretação que esse braço das letras tem feito e são profissionais contratados. Talvez, isso que você está falando, seja... esses profissionais... Tem o que treina a URA também, né? Que para a URA responder, de atendimento telefônico. Ou que acerta, por exemplo, os erros que tem nos atendimentos telefônicos. Sabe, às vezes... A gente ainda faz ligação no telefone? Não, mas quando é o robô. Quando é robô. Eu odeio. Gente, eu odeio num grau. Essa coisa de robô. Tem gente atrás que fica... Quando o robô não entende, tem uma pessoa por trás que fica reensinando o robô para ele passar a entender. Então, enfim, tem dessa parte de crítica, né? Que eu acho que isso é muito importante. Tem a questão de direitos autorais também mais sérios, porque daí, né, agora tem questão de erro de informação que tem demais, sabe? Enfim, são várias críticas. Eu acho até ortográfica, né? O que a gente estava vendo? Artesões. Artesões. Ele erra, né? Artesões. Por outro lado, né, uma coisa que eu vi muito essa é uma ferramenta que ela pode agilizar muito a nossa vida. Né? Então, a gente pode usar, né, a ferramenta para ela. Não acredito que vá, né, agora, substituir trabalhos, mas eu acho que ele vai fazer a diferença para quem souber usar bem. Ele otimiza. Ele te dá uma... Assim, a gente acabou que... Nesse período, né, depois, Juliana que tirou o preconceito da gente contra o chat GPT, tá? Ela quebrou isso mesmo. E aí, depois desde da Mega para cá, que a gente começou a conversar, a gente tem visto, mexido, estudado, e realmente ele passa a ser um instrumento muito favorável para a gente poder trabalhar melhor. Mas é cada vez mais nítido e claro, se você não alimentar, ele não é um instrumento a teu favor, pelo contrário. Ele pode te prejudicar porque ele vai te dar uma informação que não é a real que você quer. Mas aqui pensando no artesão, né, como aquele profissional que a gente também é contra esse conceito de que tem que fazer tudo agora, que tem que dominar tudo, tem que ser um polvo. É uma ferramenta que entra como um grande auxiliar no que tange uma dificuldade que é a da escrita, do post, já que eles estão usando as redes sociais. Ontem a gente tá com o guia de tendências, né, acontecendo, e a gente deu um bônus falando justamente sobre isso. E a gente fez esse exercício de treinar o chat para conversar determinado com o pessoal do curso, treinando para ver. Gente, é interessantíssimo como você dando as informações, todas as informações fornecidas pelos artesãos, a gente não inventa, então, de acordo com a necessidade de cada um, mas de repente como foi uma ferramenta útil para eles poderem, tanto é que ela faz isso para mim que eu estou lançando, a gente faz, a Wanda pediu, a gente trazer algumas ideias, né, de como usar a favor deles, e deu certo. Eu acho que, assim, eu nunca uso para
apurar informação, Uhum. nunca. Sim, não, ele não é um nunca. Google, ele não Ele é não uma fonte. nem o Google, nem o Bard do Google, que é Eu não gostei do atualizado, Bard. eu também não. Ele E também eu não saiu uso. do Meta agora, né? Você já mexeu nele, eu não Tem mexi ainda. da IBM, da Meta, né? Da Tem Meta eu não vários. mexi. Não uso para. O que eu uso é muito para melhorar o texto, porque às vezes você está corrido. Assim, são dois casos, né? Tem o meu caso que eu sou jornalista, eu escrevo, eu trabalho escrevendo. Então, esse é um uso. O outro é de quem não é o seu trabalho escrever, o seu trabalho é ser artesão, né? Seu trabalho não é escrever. No meu caso, que o meu trabalho é escrever, o que eu faço é, muitas vezes eu faço um esboço do texto que eu quero, ou eu coloco a lógica que eu quero, e eu peço para ele elaborar melhor a transição entre os assuntos, os temas, aqueles prompts, né, que eu passei que pode assim, ser usado ou não, né, Você Ju? sabe que me lembra? Lá, quando eu fazia publicidade em 1900 e nada, eu tive um professor de sociologia que ele me deu uma bronca. Ele pegou... Era uma prova... Como eu tinha feito faculdade de sociologia, para mim, tudo que estava ali era a ideia que estava na minha cabeça. Eu simplesmente, realmente, eu estava com pressa no dia. Eu vomitei todas as respostas na prova. E eu sabia que estava tudo certo. E ele pegou... Eu tirei 6, eu acho, na prova. E eu falei, como assim? Você me deu 6, eu sei que está certo. Ele falou assim, então, você jogou, né? Você só botou a ideia lá, você não deu uma ligação sequer. Tá tudo certo que você falou, só que não tem isso é pela tua preguiça de não ter escrito direito. E eu tive que ficar... Ele me deu uma bronca danada. E eu tive que ficar quieta, porque ele tinha razão, porque eu sabia que ele tinha razão. Então, eu acho que é isso. Às vezes, no teu tempo, você está com pressa, você coloca as ideias. Escreve isso daqui para mim, porque eu falo que é um ótimo estagiário. Né? Coloca isso daqui na ordem certa e ele vai te colocar na ordem certa. Isso, coloca na ordem certa. Aí eu peço para revisar, para evitar palavras repetidas. Sim. Eu peço para ele, às vezes eu não consigo pensar 2 palavras repetidas e eu não consigo pensar, né, num sinônimo, aí eu peço sugestão de sinônimo. Eu uso para essas coisas, para revisar português, gramática, pontuação. Eu estava falando. Mas lembrando que é porque você é um profissional da escrita, isso, né? É isso que eu ia falar. O artesão não Agora, o artesão não precisa, ele não é um profissional da escrita. Então, por isso que eu acho que daí entra a parte entusiasta, porque eu acho assim, você não pode perder a oportunidade de fazer alguma coisa porque você não tem essa habilidade. A gente sabe, se a sua habilidade é costurar, costure. Então, no chat, você pode fazer o quê? Pode entrar lá e falar assim, olha, eu quero escrever um post, enfim, aí você faz um comando, né? Falando que tipo de conteúdo que você quer escrever, né? Explicando o que você quer. Aí você pode só dar o contexto e aí ele elabora o texto. Sim. Pode te ajudar bastante. Dá sugestão de foto, dá sugestão de áudio em off. E esse texto que ele vai fornecer, você pode usar ou não, né? Pode usar ou não, exatamente. Aliás, a dica é justamente essa. Ele dá a resposta, você pega aquela resposta e você elabora dentro daquilo que é a tua verdade, para não virar uma coisa robotizada. É verdade, você não vira refém do... Eu acho que eu uso ele como uma ferramenta mesmo, para facilitar, para agilizar, né? E eu acho que artesãos, né? Outros profissionais também de empresas podem usar nesse sentido, para agilizar isso. Porque, olha, e uma coisa que, gente, assim, vamos conversar, vai. Assim, eu quero morrer com erro de português. Gente, lá em casa dá até briga, porque o meu marido, às vezes, ele manda uma mensagem para mim, eu corrijo o português dele. Sabe, aquela... São os vícios. Que eu viro e falo assim, mas se quis dizer isso ou aquilo? Porque com a vírgula faz diferença, que sabe? Daí ele fica bravo. Eu não sou a melhor pessoa de revisão, não, no mundo, e nem a que acerta tudo mesmo. Mas, por exemplo, tem algumas palavras que me pegam, por exemplo, o necessário, gente, por favor. Vamos estabelecer isso dentro do artesanato. O necessário. Não a necessário, pelo amor de Deus. E tem acento no primeiro erro. Então, assim, são coisas básicas, simples, só para fazer a gente feliz. Né? Usa o chat para corrigir o português, sabe? Porque se você for mandar para uma empresa um texto, e se ela chegar com um erro de português, e dependendo de quem estiver do outro lado, então, aí vai ser feio. Vai ser bem feio. Ou o seu cliente, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você também vende pelo LinkedIn, né? As suas peças de artesanato? Não. E por que mas você tem os cursos que você dá. Como que as pessoas fazem para fazer o curso com você? Hoje tem o YouSelling, pode me procurar no LinkedIn, Juliana Junqueira Vieira, tá tudo completo lá. E, enfim, é esse programa. E o programa, ele é um pouco montado de acordo com a disponibilidade da pessoa também, sabe? Às vezes tem um curso que é mais rápido, tem uma mentoria que é mais longa. Esses cursos são individuais ou que nem no caso da gente, que a gente fez por um grupo? Como que funciona? Dos dois jeitos. Pode ser individual, uma mentoria individual, pode ser uma mentoria para a empresa. Hoje a gente faz bastante para a empresa, né? A empresa contrata, daí faz uma palestra, e depois a gente prossegue com os executivos, fazendo as postagens com eles.
né? E para as pessoas também. E aí é um trabalho individual, né, que pode ser feito. Agora, as minhas peças não vendo, gente. Apesar de as pessoas pedirem, é só presente. Entendi. É só Não, era uma dúvida. Se você vendia, se você fazia uso disso também, né? Nossa, olha que pedem, viu? Tô quase mudando, gente. Depois a gente vai conversar. Às vezes peças menores, não as bolsas, que são mais trabalhosas, né? Mas um porta-copo, de repente, né? A bolsa, para mim... agora eu tô começando a fazer roupa. Gente, eu fiz uma saia que ficou tão lindo que eu tô babando, que nem tô acreditando que eu consegui fazer. Viu? É tendência. A bolsa eu faço muito rápido, sabe? Que bom. Bolsa eu faço mesmo, assim. E tem umas ideias na minha cabeça, umas bolsas diferentes. Eu queria um dia, mas tem outras ideias também com artesanato. Misturando digital e artesão. Eu acho que a gente está assim, a gente só tem dado os primeiros passos para as novas possibilidades que o artesanato pode chegar e a gente viveu muito numa era pré-jurássica dentro do artesanato e nesses últimos, eu não vou falar nem 10 anos, eu vou ser ousada de falar nos últimos 5 anos, a gente tem vislumbrado tantas possibilidades para o artesão tem se colocado tanto num protagonismo equiparado com o resto do mercado, que eu acho que vale a pena a gente não ter limite, a gente vê novas cabeças pensantes, principalmente o crochê. Vamos colocar que eu acho que o crochê tem trazido muito com algumas personalidades dentro desse segmento que tem mudado a visão do mercado como um todo. A gente tem o Moira aí da vida, você tem algumas, a Ana Galante, que também tem uma linguagem mais moderna com a escola, enfim. Eu acho que você tem, sim, possibilidades novas chegando dentro do artesanato, com uma visão, e o crochê tem sido, talvez, o abridor de possibilidades. Eu acho que talvez seja porque o crochê é uma técnica tão antiga, tão de casa, e que ao mesmo tempo, e tão conhecida por todo mundo, porque todo mundo conhece alguém que faz crochê dentro de casa. Gente, se eu contar para vocês como eu aprendi crochê, Conta. Assim, lá no interior de São Paulo, que eu sou, mas de família mineira, né? A minha mãe dava aula, eu era pequenininha, assim, minha mãe dava aula e a minha tia, lá em Guaratinguetá, perto de Aparecida. A gente vai lá. Que legal. É dia 15, dia 16. Eu e a minha prima, a gente ficava com a minha avó, né? E aí a gente fazia, imagina, né? Criança, a gente era super espoleta, e a minha avó era aquela coisa assim. Então, quando ela deixava a gente de castigo, vocês lembram que tinha o pão, ele era fechado com barbante? Saquinho de pão. Saquinho de pão com barbante, antigamente, sim. lembra? Minha avó ia guardando todos aqueles barbantes, né? Que todo mundo guardava aqueles barbantes, lembra antigamente? Sim. Né? E do açúcar, do açúcar também. Do açúcar também. Exatamente. Açúcar. E no açúcar guardava aquele barbante. Aí minha avó sentava, a gente falava assim, você, 2 carreiras de crochê, você, 2 carreiras de crochê, e vocês vão parar de ficar pulando por aí. Era castigo. Aí a gente ficava assim, fazendo crochê pequenininha, 5 anos de idade, porque a gente fazia muita arte. Que maravilha. Minha prima faz crochê bem também. Aí, viu? Métodos antigos. Você acredita? E a gente fazia tudo naquela época, muita coisa. Olha como como você tinha falado sobre repertório, às vezes a gente acha que tem alguma coisa que não é interessante. Olha que interessante essa tua história. Você sabe que a gente precisa entender, às vezes tinham coisas práticas antigas. Eu lembro que o upcycling, né, que a gente tanto fala assim, eu ganhei, a minha avó fez um chapéu para mim de crochê feito com saquinhos de leite. Ela pegava o saquinho de leite. Olha, saquinho de leite antigo. Aquele branco. Ela cortava as tirinhas, emendava, e tirinha por tirinha, não sei como ela fazia os rolos, e depois ela fazia o chapéuzinho. Então, assim, a família inteira tinha chapéuzinho de saquinho de leite. E a gente usava, tá? Não era que era... E aí você para e pensa, por que não tirar essas... Aí, vamos entrar na pedagogia, vamos dar crochê para a criançada, para elas sossegarem. O estudo que fez, falando, né, que o crochê o crochê e tricô é como meditação, fala de criança em escola. Né? O teste de flor de criança, né, em escola. Bem interessante. O que usam na Itália. Gente, vamos para as nossas considerações finais. Isso mesmo. Ju, muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui com a gente. Como que as pessoas fazem para te achar lá no LinkedIn, nas redes sociais? No Instagram é feito pela Ju, que é o meu, né? Eu compartilho bastante coisa de trabalho, mas muito de crochê lá. E mas lá se digitar Juliana Junqueira Vieira também encontra, né? Que ele leva para o feito pela Ju. Acho que leva para o feito pela Ju, E no LinkedIn é Juliana Junqueira Vieira.
E tem no Pinterest também, é o feito pela Ju também, que é Pinterest enorme. É o próximo a gente vai fazer. Porque eu também tenho preconceito com o Pinterest, não sei mexer. Precisa quebrar o nosso preconceito. Gente, o Pinterest, quando você fala que o Pinterest é onde você vende depois de site, lugar, você acredita? Porque o Pinterest é o melhor lugar para você ter uma loucura, porque eu não sei nem mas mexer. na verdade muito legal. as nossas questões com o Pinterest são por conta de tendência, né? É esse o maior conflito, mas a gente vai fazer um outro momento. Só para sobrar um tempinho para estudar o Pinterest melhor, que a gente eu não consigo. É outra ferramenta que eu não sei lidar direito, né? A gente já tentou colocar coisa do Canal Craft lá, tem a conta do Canal Craft, mas assim, realmente a gente alimentar fica devendo mesmo, de dificuldade. Depois a gente fala, que lá também é legal. Muito bom, Ju. E o TikTok, né? Mas daí também agora é pro futuro, né? Nossa, TikTok. Mas o futuro já é amanhã, gente. Já estamos aí, ó. A gente já está falando de 2025 com tendência, então, quer dizer, o TikTok a gente tá aí. Mas muito obrigada, gente. Adorei. Então, se tiver dúvida, pode me mandar mensagem, né? Mandem, gente, ela responde, ela é muito boa nisso. Bom, muito obrigada para todos. A gente novembro tá aí, a gente volta logo. Beijo. É isso aí, gente. Muito obrigada. Lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal. Façam uso, gente, procurem pela Ju, vocês vão ver que realmente é um novo mercado que se abre e que o artesão tem tudo para bombar nele. Se você quiser mais informações sobre o que a gente faz no Canal Craft, tiver interesse no guia de tendências do artesão, nos procure nas nossas redes sociais. Também esses episódios eles estarão disponíveis pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Anchor FM, enfim, é muito fácil encontrar a gente. Vamos junto com o Canal Craft. Um beijo. Vem só. Beijo. Beijo. Que legal. Você vê, né?